Como fortalecer sua fé com a ajuda do Espírito Santo? Quantas vezes você já se pegou questionando sua fé? Não importa se você é um cristão de longa data ou alguém que está começando a jornada espiritual. Todos nós passamos por momentos de dúvida. Mas o que fazer quando nossa fé começa a vacilar? Como restaurar essa confiança inabalável em Deus, especialmente quando as situações da vida nos desafiam a cada passo? A resposta não está em mais esforço humano, nem em métodos ou fórmulas. Está no Espírito Santo. Ele não apenas fortalece a fé que já temos, ele a transforma e a expande. Ele é a fonte de uma fé viva, que não depende de circunstâncias externas, mas de uma relação íntima e contínua com o Deus que nunca falha. O que você sente agora, no fundo do seu coração, é um reflexo do que você tem alimentado espiritualmente. A fé não é algo que você apenas possui. Ela é algo que você desenvolve com a ajuda do Espírito Santo. E o melhor de tudo, ele está sempre disponível para te ajudar a fortalecer sua fé, onde você está, seja nas alegrias ou nos desafios. Porque a fé que vem do Espírito Santo não é só uma crença, é uma força viva que age em você e através de você. Neste vídeo, vamos explorar como o Espírito Santo pode ser o seu maior aliado para fortalecer sua fé. Se você sente que está perdendo o vigor espiritual, se o medo, a dúvida ou as dificuldades da vida têm diminuído sua confiança em Deus, este é o momento de buscar o poder do Espírito Santo para renovar sua fé. O Espírito Santo não é apenas uma presença abstrata. Ele age, fala, ensina e fortalece. Ele é o poder de Deus operando ativamente em sua vida. Agora, mais do que nunca, você precisa entender como a presença constante do Espírito Santo pode transformar sua fé em uma fé inabalável. E é isso que vamos descobrir juntos. Como permitir que ele fortaleça sua fé e a torne inquebrantável, mesmo nas tempestades da vida. Prepare seu coração, porque você está prestes a entrar em uma jornada onde sua fé será renovada e fortalecida de uma maneira que você jamais imaginou. O Espírito Santo, a fonte de fé viva. A fé não é apenas uma crença mental, ela é algo vivo, dinâmico, que cresce e se fortalece ao longo da nossa caminhada com Deus. O Espírito Santo é a fonte da fé verdadeira. Ele não apenas nos dá a capacidade de crer, mas ele fortalece e renova nossa fé todos os dias, tornando-a cada vez mais sólida e profunda. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia nos fala sobre os frutos do Espírito, e entre eles está a fé. A fé, portanto, não é algo que podemos produzir por nós mesmos de forma natural. Ela é um fruto espiritual, gerado e cultivado pelo Espírito Santo. E para que esse fruto cresça em nós, precisamos permitir que o Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas. O Espírito Santo não é uma força distante ou abstrata. Ele é uma pessoa viva que caminha ao nosso lado, nos orienta, nos ensina e nos fortalece. Quando passamos a cultivar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, a nossa fé começa a se tornar mais forte, mais firme. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver a solução diante de nós. Ele nos mostra como acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Muitas vezes, nossa fé se enfraquece porque tentamos apenas confiar em nossas próprias forças e entendimento. Mas o Espírito Santo não quer que vivamos nossa fé sozinhos. Ele quer caminhar conosco diariamente e nos ensinar a confiar em Deus. Ele é a chave para vivermos uma fé constante, que não depende das situações externas, mas da confiança em quem Deus é e no poder do Espírito que habita em nós. Quando você diz, Espírito Santo, fortalece minha fé, você está reconhecendo que sem Ele, sua fé pode ser frágil, mas com Ele,
a sua fé se torna inabalável. O Espírito Santo nos guia para uma fé que resiste às dificuldades, que cresce na adversidade, que se fortalece nos momentos de crise. Ele nos ajuda a olhar além das dificuldades e a enxergar as promessas de Deus que estão à frente de nós. Ele nos dá o poder de viver pela fé, não pelas circunstâncias. À medida que o Espírito Santo se torna mais presente em sua vida, sua fé se torna mais profunda e resiliente. Ele nos ensina a crer, não apenas nas coisas visíveis, mas também nas invisíveis, a viver com uma confiança que não é abalada pelas dificuldades, mas que encontra sua força na presença constante de Deus. Quando você permite que o Espírito Santo atue na sua vida, ele transforma a sua fé de algo abstrato em uma experiência real e dinâmica. Ele não só fortalece sua fé, mas também a torna viva, ativa e poderosa. E essa fé viva é o que nos permite viver uma vida de vitória, sabendo que, em qualquer situação, estamos firmados nas promessas de Deus. Agora que entendemos como o Espírito Santo é a fonte da fé viva, vamos passar para o próximo passo: como cultivar essa fé no nosso dia a dia, através de um relacionamento pessoal com Ele. Fé não é uma fórmula, é uma relação com o Espírito. Muitas vezes na vida cristã, buscamos fórmulas para aumentar nossa fé. Queremos que algo simples, como uma oração específica ou um versículo decorado, nos dê uma fé forte e inabalável. Embora a palavra de Deus seja poderosa, a fé verdadeira não é uma fórmula mágica. Ela nasce de um relacionamento profundo e contínuo com o Espírito Santo. A fé autêntica não depende de palavras repetidas ou de rituais mecânicos. Ela é alimentada por um coração aberto ao Espírito Santo que constantemente nos ensina, guia e fortalece. Quando buscamos uma fórmula para nossa fé, muitas vezes esquecemos o maior segredo. A fé é um relacionamento vivo. Relacionamento com o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, verso 16, a palavra de Deus nos diz que o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este versículo revela que o Espírito Santo é a chave para a nossa confiança em Deus, pois é Ele quem nos lembra diariamente de nossa identidade como filhos amados de Deus. Quando temos uma relação com o Espírito, nossa fé se torna verdadeira, porque passa a ser baseada não em uma simples crença, mas na certeza de que Deus está conosco e que Ele nos fortalece em cada momento. Deus não quer apenas que você acredite nele de maneira teórica. Ele quer que você experimente a sua presença de forma viva e real, que você sinta o Espírito Santo como um companheiro diário, como um amigo fiel. E é isso que torna a nossa fé mais profunda, mais verdadeira. Quando nos relacionamos com o Espírito, a nossa fé se transforma em uma experiência diária de comunhão com Deus. Essa fé relacional também nos fortalece nas dificuldades. Quando passamos por momentos de provação, não temos apenas uma fé teórica em Deus. Temos uma fé vivida no Espírito que nos sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O Espírito Santo nos ensina a confiar em Deus, não por conta de fórmulas que aplicamos, mas porque vivemos uma conexão real com Ele. Portanto, a verdadeira fé não é uma fórmula que você encontra em um livro ou no conhecimento humano. Ela é alimentada pelo relacionamento constante com o Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia, renovando nossa confiança em Deus a cada dia. A fé verdadeira não depende de circunstâncias externas, mas da comunhão íntima com o Espírito que habita em nós. Agora que compreendemos como a fé não é uma fórmula, mas uma relação, vamos explorar como o Espírito Santo nos capacita a ter fé mesmo nas adversidades, quando os desafios parecem insuperáveis. O Espírito Santo como o capacitor de nossa fé. O Espírito Santo não apenas nos dá fé, mas ele capacita a nossa fé a crescer,
a superar desafios e a se tornar inabalável, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Muitas vezes nossa fé parece fraca, como se estivéssemos à mercê das circunstâncias. Mas a verdade é que, por meio do Espírito Santo, podemos desenvolver uma fé que resiste, que cresce e que se fortalece com o tempo. O Espírito Santo é o poder de Deus operando dentro de nós. Ele capacita a nossa fé, não com força humana, mas com a força sobrenatural de Deus. Quando enfrentamos situações difíceis, quando a vida parece nos derrubar, é o Espírito Santo quem nos fortalece. Ele nos dá a força não apenas para sobreviver às dificuldades, mas para viver em vitória sobre elas. Em Efésios capítulo 3, verso 16, Paulo ora para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda com poder que sejamos fortalecidos no homem interior pelo seu Espírito. Essa oração revela o papel do Espírito Santo em nos capacitar. Ele fortalece a nossa fé em níveis mais profundos, nos ensinando a confiar em Deus e a caminhar pela fé, mesmo quando não vemos a solução imediata para nossos problemas. O Espírito Santo também capacita a nossa fé quando nos sentimos fracos. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, Paulo escreve: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." O Espírito nos fortalece nas nossas fraquezas, transformando-as em oportunidades para experimentarmos o poder de Deus. Ele nos ensina a depender de Deus em cada momento, e não nas nossas próprias forças. Quando o Espírito Santo fortalece nossa fé, ele não nos dá apenas uma confiança passageira, mas uma fé contínua e duradoura, que cresce em resistência à medida que enfrentamos adversidades. A nossa fé não é algo que se esgota com o tempo. Ela é renovada e capacitada pelo Espírito Santo, que nos fortalece com cada desafio, nos levando a confiar mais em Deus a cada dia. Portanto, a nossa fé não é algo que devemos tentar construir sozinhos. Precisamos do Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar a força necessária para enfrentar as batalhas da vida. Ele é a fonte da nossa fé fortalecida, e a cada vez que clamamos por ele, mais fortes nos tornamos. Agora que sabemos como o Espírito Santo nos capacita a ter uma fé inabalável, vamos explorar como o Espírito nos levanta e nos ajuda a restaurar nossa confiança em Deus nos momentos de fraqueza. Quando a fé falha, como o Espírito Santo nos levanta. Mesmo os cristãos mais dedicados enfrentam momentos em que a fé parece falhar. As circunstâncias podem ser desafiadoras, os problemas insuperáveis, e a dúvida começa a se infiltrar em nossos corações. Nesses momentos, o Espírito Santo não nos abandona. Ele está presente para nos levantar, restaurar nossa confiança e nos lembrar que a nossa fé não depende de nossa força, mas da força do Espírito que habita em nós. Em Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo fala sobre como o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando sentimos que nossa fé falha, o Espírito nos fortalece com intercessão divina, nos conectando diretamente ao coração de Deus e nos dando a força necessária para seguir em frente. É importante entender que a fé não é uma questão de nossa própria capacidade de acreditar. A verdadeira fé é sustentada pelo Espírito Santo. Quando sentimos que estamos em nosso ponto mais baixo, o Espírito não nos deixa sozinhos. Ele nos envolve com seu poder e nos levanta, ajudando-nos a superar o que parecia ser insuperável. Muitas vezes, a nossa fé parece vacilar quando as respostas de Deus não vêm no tempo que esperávamos ou quando as dificuldades se acumulam. Mas é nesse momento que o Espírito Santo intervém de forma poderosa. Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele nos ensina a confiar em Deus, não pelas circunstâncias, mas pela sua fidelidade.
Ele nos lembra que, apesar dos nossos desafios, Deus continua no controle e Ele não nos abandona. Quando nossa fé falha, o Espírito Santo não condena. Ele restaura. Ele não olha para o nosso fracasso, mas para o nosso coração disposto a ser renovado. E Ele nos fortalece para que, da próxima vez que enfrentarmos dificuldades, tenhamos uma fé ainda mais forte. O Espírito não deixa que a nossa fé se perca. Ele trabalha para restaurá-la em momentos de fraqueza. É essa intervenção do Espírito Santo que nos dá a coragem de continuar, de persistir e de acreditar novamente, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele é o sustentador da nossa fé, o restaurador das nossas esperanças. Não importa quão fracos ou duvidosos possamos nos sentir, o Espírito Santo está sempre pronto para nos levantar. Agora que entendemos como o Espírito Santo nos levanta nos momentos de fraqueza, vamos explorar como desenvolver sensibilidade espiritual para ouvir a voz dele, especialmente nos momentos em que a vida parece caótica. A sensibilidade ao Espírito. Como ouvir sua voz em meio ao caos. O caos da vida moderna muitas vezes nos afasta da capacidade de ouvir o Espírito Santo. O ruído das preocupações diárias, o barulho das redes sociais, as pressões do trabalho, os desafios familiares, tudo isso pode dificultar a nossa sensibilidade espiritual. Mas o Espírito Santo fala em um sussurro suave. E é em meio ao caos que precisamos aprender a ouvi-lo com clareza. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 12, lemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um suspiro suave e tranquilo. O Espírito Santo não se impõe de forma grandiosa, como um trovão que domina todos os outros sons. Ele se comunica de maneira suave, calma, mas muito poderosa. E a nossa habilidade de ouvi-lo depende da nossa capacidade de calar o ruído dentro e fora de nós. A sensibilidade ao Espírito não é algo que acontece automaticamente. Ela precisa ser cultivada. Quando você se dedica a uma vida de oração, de meditação nas Escrituras, de silenciosa adoração, o Espírito começa a falar de forma mais clara e profunda. A verdadeira comunicação com o Espírito Santo é construída na quietude, no espaço onde podemos escutar sem as distrações do mundo. Quando você se permite ser sensível ao Espírito, ele começa a direcionar sua vida com uma precisão divina. Ele fala no coração e te guia, não apenas com grandes revelações, mas com pequenos toques de sabedoria que te conduzem em cada decisão, cada ação, cada momento de dúvida. E é no silêncio da oração, nos momentos de solitude, que nossa fé é refinada, pois começamos a discernir melhor a sua voz. Quando você ouve o Espírito Santo, algo poderoso acontece. Sua fé não depende mais de suas próprias tentativas de controlar tudo, mas da confiança em uma direção divina e sobrenatural. Ouvir o Espírito é confiar em sua sabedoria, para nos guiar por caminhos que não compreendemos, mas sabemos que são o caminho de Deus para a nossa vida. Em momentos de caos, a voz do Espírito é a única verdadeira paz. Ele não só nos dá direção, mas nos ensina a ter paz em meio ao tumulto. A paz que ele traz é uma certeza interior de que, mesmo quando as coisas não fazem sentido, há um plano divino sendo cumprido. Agora que entendemos como o Espírito Santo nos guia e fortalece nossa sensibilidade, vamos falar sobre a fé prática. Como podemos concretizar essa fé no nosso dia a dia por meio da ação, sendo guiados pelo Espírito em todas as nossas escolhas. Fé prática. O Espírito Santo te guiando nas decisões diárias. Muitas vezes, quando pensamos em fé, a associamos a grandes momentos de oração ou momentos especiais com Deus. No entanto, a fé verdadeira se manifesta no cotidiano, nas decisões simples, nas escolhas diárias. O Espírito Santo
não apenas fortalece nossa fé em momentos extraordinários, ele também nos guia em cada pequeno detalhe da vida, ajudando-nos a aplicar a fé em situações comuns, mas com profundidade e propósito divinos. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O Espírito Santo nos ensina a confiar em Deus não apenas em grandes decisões, mas também nas escolhas cotidianas. Ele nos guia em como agir no trabalho, como nos relacionar com os outros e até mesmo como tomar decisões financeiras, sempre alinhando nossas ações com a vontade de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie nas decisões diárias, nossa fé se torna viva e prática. Cada passo que damos é como se estivéssemos andando em um caminho iluminado pelo Espírito, confiando em sua direção. Às vezes, as decisões mais simples, como escolher palavras em uma conversa difícil ou tomar uma atitude em uma situação desconfortável, exigem fé. E é nessa fé prática que o Espírito Santo se manifesta, ajudando-nos a agir com sabedoria e integridade. Por exemplo, ao enfrentar um desafio no trabalho, você pode ser tentado a seguir apenas suas próprias habilidades ou lógica. Mas quando você ora e pede ao Espírito Santo para guiar suas decisões, ele pode te mostrar um caminho diferente, uma maneira mais paciente ou uma abordagem que reflete o caráter de Cristo. Essas decisões guiadas pelo Espírito são como degraus em direção ao crescimento espiritual. Não se trata apenas de saber o que Deus quer em momentos de crise, mas de aprender a andar com Ele a cada passo. Além disso, o Espírito Santo não apenas nos guia, mas ele fortalece nossa fé para que possamos agir. Quando ele nos dirige, não precisamos duvidar ou temer os resultados, pois sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. Ele nos dá a coragem para agir em fé, mesmo quando não sabemos como tudo se resolverá. A fé prática, quando dirigida pelo Espírito Santo, nos leva a viver de forma concreta e autêntica, refletindo a luz de Cristo nas nossas ações. E é isso que fortalece a nossa fé: ver o poder de Deus em cada aspecto da nossa vida diária. Agora que entendemos como o Espírito Santo nos guia nas decisões cotidianas, vamos explorar como ele nos capacita a crescer na fé, mesmo em meio às dificuldades, transformando os desafios em oportunidades de crescimento espiritual. O Espírito Santo e os desafios. Como crescer na fé em meio às provações. A fé não é testada nas facilidades, mas nas dificuldades. Cada desafio da vida, cada prova que enfrentamos, é uma oportunidade para crescer na fé, e o Espírito Santo desempenha um papel vital nesse processo. Ele não apenas nos conforta nas dificuldades, mas nos ensina a caminhar pela fé, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam a cada passo. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, somos instruídos a considerar o puro prazer quando passamos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. E o Espírito Santo usa os momentos de dificuldade para aperfeiçoar a nossa fé, transformando-os em oportunidades para crescer em confiança e dependência de Deus. Ele nos ajuda a ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades de experimentar o poder de Deus de uma maneira mais profunda. Quando enfrentamos dificuldades, a primeira reação muitas vezes é a tentação de questionar nossa fé, de duvidar da bondade de Deus ou até mesmo de desistir. No entanto, é nesses momentos que o Espírito Santo nos lembra de que Ele está conosco, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a perseverar. O Espírito nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê de uma situação.
Ele nos ajuda a ver além da dor e da incerteza e a confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. O Espírito Santo também nos ajuda a manter a paz em meio à adversidade. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo nos lembra de que devemos não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos e buscamos ao Espírito Santo durante os momentos difíceis, Ele nos dá paz sobrenatural que vai além das circunstâncias e nos capacita a manter nossa fé firme. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a crescer espiritualmente em tempos de tribulação. Quando enfrentamos dificuldades, Ele nos ensina a usar as provações para desenvolver virtude, como a paciência, a humildade e a perseverança. O Espírito nos mostra que a verdadeira fé não é apenas uma confiança em tempos bons, mas uma fé testada e refinada que é fortalecida na adversidade. Portanto, quando os desafios surgem, ao invés de ver a prova como uma ameaça, você pode vê-la como uma chance para fortalecer sua fé. O Espírito Santo usa cada tribulação para nos moldar mais à imagem de Cristo e para nos capacitar a crescer espiritualmente. A fé verdadeira é aquela que permanece firme, não importa o que aconteça, e o Espírito Santo é a fonte dessa fé inabalável. Agora que vimos como o Espírito Santo nos ajuda a crescer na fé durante as provações, vamos explorar como ele nos ativa nas promessas de Deus, ajudando-nos a confiar, mesmo quando a realidade ao nosso redor nos diz o oposto. Como o Espírito Santo ativa nossa fé nas promessas de Deus. A fé se fortalece quando conectamos nossa confiança às promessas de Deus. No entanto, para que isso aconteça, não basta apenas ler as promessas nas Escrituras. É preciso que o Espírito Santo as ative em nossos corações. Ele é o que nos lembra das promessas de Deus e nos capacita a crer nelas, mesmo quando a nossa realidade diz o contrário. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, vemos que Ele nos deu preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Essas promessas não são palavras vazias. Elas têm o poder de transformar a nossa realidade. Mas para que essas promessas se tornem vivas em nós, o Espírito Santo precisa nos ativar a fé para crer nelas. Sem a ação do Espírito, as promessas de Deus permanecem apenas como palavras escritas. Mas quando o Espírito Santo age, ele nos dá certeza e confiança de que tudo o que Deus prometeu é verdade, e ele cumprirá cada uma delas. O Espírito Santo não só nos lembra dessas promessas, mas também nos fortalece na fé, para que possamos crer e viver de acordo com elas. Quando a dúvida se infiltra, o Espírito nos capacita a crer nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade ao nosso redor parece duvidar delas. Ele nos lembra que Deus é fiel e que suas promessas são eternas. Ele nos ajuda a ver além das circunstâncias temporais para confiar nas verdades eternas que nos foram dadas. Em Marcos capítulo 9, verso 24, vemos o homem clamando: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Este é o tipo de oração que o Espírito Santo deseja ouvir de nós. Quando a dúvida surge, o Espírito Santo é aquele que fortalece a nossa fé, ajudando-nos a crer mais firmemente nas promessas de Deus. Ele nos lembra que, mesmo quando não vemos o cumprimento imediato, Deus sempre cumpre suas promessas no seu tempo perfeito. A ação do Espírito Santo é o que faz a diferença entre uma fé teórica e uma fé viva e ativa. Ele renova nossa confiança nas promessas de Deus, independentemente da situação em que nos encontramos. Ele atualiza essas promessas em nosso espírito para que possamos viver de acordo com a certeza de que Deus nunca falha.
Quando você clama ao Espírito Santo para ativar a sua fé nas promessas de Deus, está permitindo que ele desperte em você a confiança de que, por mais que os obstáculos pareçam grandes, Deus já tem a vitória garantida para você. E essa confiança é o que fortalece a sua fé, fazendo com que ela seja inabalável. Agora que entendemos como o Espírito Santo ativa nossa fé nas promessas de Deus, vamos explorar como superar o medo com a fé do Espírito Santo, pois é o medo que muitas vezes impede que nossa fé se mova em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Superando o medo com a fé do Espírito Santo. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Ele cria dúvidas, limitações e paralisa a ação de Deus em nossas vidas. O medo nos faz olhar para as circunstâncias ao invés de olhar para a promessa de Deus. E muitas vezes é o que nos impede de avançar. Mas o Espírito Santo tem o poder de substituir o medo pela confiança e pela coragem, ajudando-nos a viver com uma fé que desafia todas as limitações humanas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o medo se infiltra, o Espírito Santo nos lembra de que não somos feitos para viver em temor, mas para viver em poder, amor e autocontrole. O medo não vem de Deus. Ele é uma ferramenta do inimigo para nos impedir de cumprir o propósito que Deus tem para nós. O Espírito Santo nos fortalece para agir com fé, mesmo quando temos medo. Ele nos dá o poder sobrenatural para superarmos as limitações que o medo impõe. Ele não apenas nos encoraja a avançar, mas também nos fortalece a ponto de sermos capazes de agir com coragem, não porque somos fortes, mas porque o Espírito Santo é forte em nós. Muitas vezes, o medo aparece diante de desafios, de decisões difíceis, ou quando nos sentimos inseguros sobre o futuro. É nesse momento que o Espírito Santo entra em ação. Ele nos lembra da presença constante de Deus, nos mostrando que não estamos sozinhos. O medo quer nos paralisar, mas o Espírito Santo quer nos impulsionar a avançar com confiança. Quando o medo começa a tomar conta de nós, a primeira coisa que o Espírito faz é nos levar à oração. Ele nos conduz a buscar a Deus, porque na presença de Deus, o medo desaparece. Ele também nos lembra das promessas de Deus, nos dá paz e nos reveste com coragem divina para que possamos agir com fé, independentemente das circunstâncias. Superar o medo com a fé do Espírito Santo não significa que ele desaparecerá de uma vez, mas que não seremos mais dominados por ele. O medo será vencido pela fé, e em vez de nos sentirmos impotentes, seremos empoderados para caminhar em direção aos desafios com confiança em que Deus está conosco. Agora que aprendemos a superar o medo com a fé do Espírito Santo, vamos explorar como a intercessão do Espírito Santo nos ajuda nos momentos em que não sabemos como orar, mas precisamos de fé para avançar. A intercessão do Espírito Santo, quando não sabemos como orar. Existem momentos em que nos sentimos completamente sem palavras, sem saber como orar, ou até mesmo sem forças para clamar a Deus. A vida pode ser tão desafiadora que as palavras parecem insuficientes diante da dor, do sofrimento ou da incerteza. Nesses momentos, o Espírito Santo vem ao nosso socorro, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é nosso intercessor e ajudador. E quando não conseguimos articular nossas orações, ele entra em ação, orando por nós. Ele traduz o clamor do nosso coração, levando a nossa dor, nossos medos e nossos anseios diretamente a Deus.
Quando não temos forças para orar, é o Espírito Santo quem fala por nós, expressando o que nossas palavras não podem alcançar. A intercessão do Espírito Santo é um dos maiores dons que Deus nos deu, pois ele conhece a mente de Deus e sabe exatamente o que precisamos. Muitas vezes, nossa fé é enfraquecida pela sensação de que não sabemos como orar corretamente, ou que nossas orações não são suficientes. Mas o Espírito Santo não vê nossa limitação. Ele age com poder em nosso lugar, completar as lacunas quando nossa mente e coração estão confusos. Além disso, a intercessão do Espírito nos fortalece espiritualmente. Ele não apenas fala por nós, mas ele nos fortalece na fé, ao nos lembrar de que Deus ouve as nossas orações. Ele nos dá a certeza de que mesmo quando não conseguimos ver ou entender, Deus está respondendo às nossas orações de acordo com a sua vontade perfeita. Quando o Espírito intercede por nós, ele nos ensina a confiar mais profundamente em Deus. Ele nos mostra que, mesmo nas nossas fraquezas, Deus nunca nos abandona. Ao ouvir o Espírito orar por nós, nossa fé é renovada, pois sabemos que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo. A intercessão do Espírito Santo nos fortalece espiritualmente e emocionalmente. Ele nos ensina a confiar mais plenamente em Deus e a saber que mesmo nas situações mais difíceis, Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Ele nos dá uma confiança sólida de que mesmo quando não sabemos como orar, Deus está ouvindo e o Espírito Santo está agindo poderosamente em nosso favor. Agora que compreendemos como o Espírito Santo intercede por nós, vamos explorar como ele transforma a nossa fé em ações concretas, levando-nos a viver a fé de forma prática e visível em nosso dia a dia. A fé em ação e como o Espírito Santo transforma nossa esperança em obras. A verdadeira fé não se limita ao que acreditamos no coração, ela se manifesta nas nossas ações. O Espírito Santo não quer que apenas creiamos nas promessas de Deus, ele quer que vivamos essas promessas. A fé verdadeira é vivida através de ações concretas, e é o Espírito Santo que nos capacita a transformar nossa esperança em obras que glorificam a Deus. Em Tiago, capítulo 2, verso 26, lemos: Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso nos ensina que a fé não é algo que podemos manter apenas como uma crença interior. Ela precisa ser vivida. O Espírito Santo é o que ativa a nossa fé, levando-a a agir. Ele nos inspira a tomar passos de fé, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido, e nos dá a coragem e sabedoria para agir de acordo com a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo nos capacita a agir, nossa fé se torna visível, concreta e transformadora. Ele nos guia para tomar atitudes de amor e obediência, seja ajudando um necessitado, estendendo a mão a alguém que precisa de perdão, ou fazendo escolhas diárias que honram a Deus. A verdadeira fé não é passiva. Ela age. Ela não se esconde no conforto da crença, mas se manifesta em amor, em coragem e em ação. O Espírito Santo nos dá os olhos espirituais para enxergar as oportunidades de servir e de viver de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, as pequenas ações do dia a dia, como uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade ou até mesmo uma atitude de paciência, são ações de fé que refletem o coração de Deus. Quando oramos para que o Espírito Santo nos guie, ele nos mostra como agir com amor e compaixão, levando nossa fé a ser uma força ativa e transformadora no mundo. Além disso, o Espírito Santo não apenas nos guia, mas também nos fortalece para agir. Ele nos dá coragem para enfrentar desafios, sabedoria para tomar decisões e força para obedecer, mesmo quando é difícil.
Ele nos ajuda a viver de maneira que nossa fé se torne um testemunho para os outros, refletindo a luz de Cristo através de nossas ações. Quando permitimos que o Espírito Santo transforme nossa fé em ação, a nossa vida se torna um campo de manifestação do poder de Deus. A fé que o Espírito Santo ativa em nós é uma fé que alcança outras pessoas, que impacta o mundo ao nosso redor e que traz transformação para aqueles que entram em contato conosco. Agora que sabemos como o Espírito Santo transforma nossa fé em ações, vamos explorar como a paz do Espírito nos fortalece, nos dá descanso e nos capacita a viver com uma confiança renovada em Deus. A paz que vem com o Espírito e o poder de descansar na fé. Em um mundo cheio de incertezas, desafios e pressões constantes, a paz de Deus é um presente divino que nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé. Mas essa paz não é algo que podemos encontrar em nossos próprios esforços ou nas circunstâncias ao nosso redor. A verdadeira paz vem somente através do Espírito Santo e é Ele quem nos capacita a descansar na fé. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus promete: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." O Espírito Santo é o agente dessa paz. Ele nos dá uma paz que não é afetada pelas circunstâncias, uma paz que transcende a compreensão humana e que nos fortalece internamente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O Espírito Santo nos ensina a descansar em Deus, a confiar nele em todos os momentos, independentemente do que estamos enfrentando. Ele nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e não importa o que aconteça, podemos ter paz em nossos corações. Quando sentimos medo, insegurança ou incerteza, é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. A paz do Espírito é o antídoto para a ansiedade e o estresse. Quando as preocupações da vida começam a nos sobrecarregar, o Espírito Santo nos convida a buscar essa paz divina. Ele nos lembra que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos, porque Deus está conosco e Ele nos dá paz para enfrentar qualquer situação. A verdadeira fé se manifesta quando confiamos plenamente que Deus tem tudo sob controle. E essa confiança nos traz paz. Quando a paz do Espírito invade nossos corações, não importa a tempestade externa, pois a paz interior, dada pelo Espírito, nos sustenta e nos fortalece. A paz nos dá clareza para tomar decisões, confiança para seguir em frente e coragem para permanecer firmes, mesmo nos tempos difíceis. O Espírito Santo não apenas nos conforta em momentos de crise, mas nos fortalece para viver com confiança e coragem, sabendo que Ele está conosco em cada passo da jornada. Ao viver na paz do Espírito, nossa fé é fortalecida. Não estamos mais agitados ou ansiosos sobre o futuro. Ao contrário, estamos firmes e confiantes, sabendo que o Espírito Santo está nos guiando, nos capacitando e nos dando a paz que excede todo o entendimento. A paz do Espírito nos renova espiritualmente, nos dá descanso e nos ajuda a viver em verdadeira confiança em Deus. Agora que entendemos como a paz do Espírito fortalece nossa fé, vamos explorar como o Espírito nos capacita a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. O Espírito Santo e a fé inabalável, e é como permanecer firmes em meio à tempestade. Quando a vida parece desmoronar ao nosso redor e as dificuldades parecem esmagadoras, é nesse momento que nossa fé é realmente testada. O que define uma fé verdadeira não são os momentos de facilidade, mas os momentos de dificuldade e adversidade. A verdadeira fé
Aquela que é fortalecida pelo Espírito Santo é a fé que permanece firme, inabalável, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, Jesus ensina sobre o homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha e o homem insensato que a constrói sobre a areia. Quando vem a tempestade, somente a casa construída sobre a rocha resiste. A nossa fé precisa ser como essa rocha, firme, inabalável e confiável, porque é alimentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a fundação da nossa fé, e quando estamos firmados nele, nada pode nos derrubar. Mas como permanecemos firmes, o Espírito Santo não apenas nos dá fé, mas nos capacita a suportar as tempestades com uma confiança sobrenatural. Quando os ventos da adversidade sopram contra nós, ele nos dá a força para permanecer de pé. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, Paulo nos ensina que, embora sejamos atribulados, não somos derrotados. Ele fala sobre ser pressionado de todos os lados, mas não esmagado, perplexo, mas não desesperado. O Espírito Santo nos capacita a enfrentar as dificuldades com coragem e confiança, sabendo que Ele está conosco e que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando a tempestade atinge, muitos de nós sentimos que a nossa fé vacila, mas o Espírito Santo nos lembra que a nossa fé não está em nossas próprias forças, mas em Deus, que nunca nos deixa. Ele nos dá o poder de permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. O Espírito nos fortalece em nossa fraqueza, nos ajuda a manter o foco em Cristo e nos dá paciência e resistência para continuar. Além disso, o Espírito Santo nos ensina a ver a tempestade de uma perspectiva divina. Ele nos ajuda a entender que, embora as tempestades sejam difíceis, elas são oportunidades para crescer na fé. Ele nos lembra que Deus tem um propósito até nas adversidades. Em Romanos capítulo 8, verso 28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo nos ajuda a ver que, por mais que a situação pareça difícil, Deus está trabalhando em nosso favor, usando até as dificuldades para nos moldar e fortalecer. Então, ao permitir que o Espírito Santo habite em você, ele não apenas fortalece a sua fé, mas te capacita a permanecer firme, mesmo no olho da tempestade. Ele é a rocha sólida sobre a qual você pode construir sua vida. E quando você permanece ancorado nele, sua fé se torna inabalável. Agora que entendemos como o Espírito Santo nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé, vamos explorar como podemos cultivar uma vida de fé contínua, permitindo que o Espírito Santo seja nosso guia diário em cada aspecto de nossas vidas. Cultivando uma vida de fé contínua com o Espírito Santo como seu guia diário. A fé não é algo que surge apenas nos momentos de crise ou necessidade. A verdadeira fé, aquela que é inabalável, precisa ser cultivada diariamente, passo a passo, com o Espírito Santo como nosso guia constante. Ele não é um visitante esporádico em nossa vida. Ele deseja habitar em nós permanentemente, nos guiando a cada decisão, a cada palavra e a cada ação. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa revela que o Espírito Santo não só está conosco em momentos difíceis, mas ele está sempre presente, pronto para nos ensinar e nos guiar todos os dias. Ele é o nosso guia diário na jornada da fé, nos mostrando como viver de acordo com a vontade de Deus, não apenas em tempos de necessidade, mas em todas as áreas da vida. Cultivar uma vida de fé contínua não significa apenas esperar por milagres, mas aprender a andar com Deus em cada pequeno momento. O Espírito Santo nos ensina a viver de forma sensível à sua direção,
a reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo e a tomar decisões fundamentadas em fé. Ele não nos guia apenas nas grandes decisões, mas também nos momentos cotidianos, onde nossa fé é posta à prova nas pequenas escolhas. Por exemplo, ao enfrentar um dia de trabalho ou uma situação desafiadora, você pode sentir a tentação de agir com base em suas próprias forças e capacidades. Mas o Espírito Santo quer nos guiar a agir com fé, nos mostrando que não estamos sozinhos. Ele nos ensina a confiar que Deus tem o controle, mesmo nas situações que parecem simples ou insignificantes. Cada momento é uma oportunidade de viver pela fé, e o Espírito Santo é aquele que nos ensina como viver essa fé continuamente. Viver com o Espírito como nosso guia diário também significa aprender a responder ao seu toque, a ouvir sua voz e a obedecer suas instruções em cada situação. Ele nos guia de maneira pessoal e íntima, falando conosco no silêncio do nosso coração e nos capacitando a fazer o bem, a agir com compaixão e sabedoria e a refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A verdadeira fé não é algo que é ativado apenas quando enfrentamos crises, mas uma fé que vive conosco todos os dias. Quando o Espírito Santo guia nossa vida, ele transforma cada aspecto dela, nos tornando mais parecidos com Cristo e nos ajudando a caminhar com Ele em cada passo que damos. A fé contínua é sustentada por uma comunhão diária com o Espírito Santo, que não apenas nos orienta, mas também nos fortalece a viver de maneira digna da nossa chamada. Agora que sabemos como cultivar uma vida de fé contínua com o Espírito Santo como nosso guia diário, vamos explorar como a verdadeira conexão com o Espírito nos leva a viver de maneira imutável, sem nos abalar pelas circunstâncias externas. Quando sua fé e o Espírito Santo se encontram, não há limites. Agora que percorremos essa jornada de fortalecimento da fé com a ajuda do Espírito Santo, é hora de refletir sobre a verdade fundamental. A fé, alimentada pelo Espírito Santo, não tem limites. Quando você permite que o Espírito Santo seja o guia constante da sua vida, a fé que ele alimenta em você não será mais uma fé frágil ou inconstante. Ela se torna inabalável, imperturbável, capaz de resistir a qualquer tempestade e de conquistar qualquer desafio. Em Marcos capítulo 11, verso 23, Jesus nos diz: Eu lhes digo a verdade, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será com ele. O Espírito Santo é o que nos capacita a crer em coisas impossíveis, a confiar em Deus em situações que parecem além do nosso controle, e a viver uma fé que move montanhas. A verdadeira conexão com o Espírito não apenas alimenta a nossa fé, mas a torna ativa, permitindo que ela se manifeste em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo não nos dá uma fé passiva, mas uma fé que age, que se move, que transforma. Ele nos capacita a ver o impossível acontecer e a caminhar em total confiança de que com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Quando a nossa fé e o Espírito Santo se encontram, a nossa vida não é mais limitada pelas nossas forças ou pelas circunstâncias ao nosso redor. Nós começamos a viver em uma dimensão espiritual, onde a fé se torna uma ferramenta poderosa de transformação, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Com o Espírito Santo, nossa fé se torna uma luz que ilumina o caminho, uma força que supera os desafios e um testemunho vivo do poder de Deus. Agora é o momento de você se perguntar: onde a minha fé precisa ser fortalecida? Onde posso permitir que o Espírito Santo atue mais intensamente em minha vida? Se você decidir entregar sua vida completamente ao Espírito Santo, ele fortalecerá sua fé de maneiras que você nunca imaginou. Você não está mais sozinho. O Espírito Santo caminha com você, e sua presença
faz toda a diferença. Então, tome a decisão de permitir que o Espírito Santo seja a fonte e a força da sua fé, e veja como a sua vida será transformada, não só por sua fé, mas também pela presença constante do Espírito.